Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: o que pensa em fazer a nosso respeito? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a água marinha. E opção número 2, o citrino. Tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Hoje eu quero indicar o canal da minha amiga Karina Bócio, Cartas da Cigana do Fogo. Quem não conhece, dê uma passadinha no canal da Karina, mande um beijo meu para ela. Eu acredito que vocês vão gostar. É uma pessoa que, pelo menos para mim, é muito assertiva, é uma pessoa muito séria também no que ela faz, tá bom? Então, quem não conhece, dê uma passadinha no canal da Karina, deixe um beijo meu lá para ela, tá bom? Então, vamos lá. O que pensa em fazer a nosso respeito? Opção número 1, água marinha. Opção número 2, citrino. Parem, respirem fundo, tentem se conectar a uma das pedras aqui. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Lembre-se que é uma tiragem coletiva. Faça as filtragens necessárias para a realidade de cada um. Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a água marinha, o que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, o que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente o que pensa em fazer a nosso respeito. Para quem se conectou com a água marinha, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos o dependurado. Gente, aqui o povo já vai começar a me xingar cedo hoje. Nada. A resposta é essa. Tá? Por que eu falo isso? Dependurado. O dependurado é uma carta de paradez, é uma carta de estagnação, é uma carta de pré-movimentação. Eu gosto dessa carta e eu sempre falo isso. Não é porque eu gosto porque as coisas estão paradas. Nesse momento, não acredito que tenha movimentação, porque a pessoa está olhando para essa situação por um ângulo diferente. Ela está parada numa situação, mas de cabeça para baixo. Ela está tendo a oportunidade de olhar as coisas de uma forma diferente do que ela estava habituada. Uma vez que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente pode mudar a nossa postura. Mudando a nossa postura, tudo pode se transformar, tudo pode se fazer diferentemente. Mas não acredito que para já tenha alguma mudança de comportamento dessa pessoa. Ela está começando a olhar por um ângulo diferente, começando a olhar de uma forma diferente, mas ainda não está se movimentando. O dependurado é uma pré-movimentação, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com o dependurado não, com a água marinha. O que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. O que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. Nossa, que vontade de espirrar, gente. O que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, o que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente, embaralhado, o que pensa em fazer a nosso respeito? Para quem se conectou com a água marinha,
Cortando em 3, deck do meio, nós temos Justiça, 8 de espadas, Torre, As de copas, 5 de copas, 2 de paus e 9 de espadas como carta do corte. Gente, aqui não tem movimentação por enquanto, tá? Essa pessoa quer um retorno? Quer. Mas o querer é uma coisa, o fazer é outra, tá? São coisas totalmente diferentes. Existe sentimento aqui? Existe e existe bastante. Só que essa pessoa, ela tá muito olhando o lado negativo das coisas. O lado negativo da situação. Ou lembrando das brigas que vocês tiveram, ou do problema que aconteceu aí entre vocês. Ou seja, o 5 de copas está aqui no jogo. O 5 de copas é chorar sobre o leite derramado. A pessoa está olhando e está dando ênfase na parte negativa da coisa e não no que realmente ela deveria estar olhando, que é os sentimentos e as emoções, né? A gente começa o jogo com a carta da justiça. A gente começou com o dependurado, a energia principal, as coisas ali paradas, é uma carta de pré-movimentação e não ação. Aí a gente começa o jogo com a carta da justiça, a pessoa muito racional, a pessoa muito mental, mas tentando arrumar um equilíbrio, tentando conseguir aqui um equilíbrio diante da situação para se posicionar diante dela. Em seguida dessa carta da justiça eu tenho um 8 de espadas, que é a carta da autossabotagem. O que é o 8 de espadas? É uma pessoa geralmente que está entre 8 espadas. E essa pessoa geralmente já está amarrada ou acorrentada, né? E uma venda nos olhos. Esse deck aqui é diferente. A gente tem essa mulher aqui, essa senhora, no meio das 8 espadas, ela tem correntes no pulso dela. Mas ela está apoiando a mão como se ela apoiasse a mão numa parede de vidro. Ela não está vendada, mas ela está de olhos fechados. Ou seja, não está enxergando do mesmo jeito. Então essa carta fala o que pra gente? A nossa mente mente. A nossa mente faz com que muitas vezes a gente não veja as coisas como realmente são. Que a gente não encare as coisas de uma forma muito clara, muito objetiva, muito verdadeira. Porque a nossa mente fica ali povoando, né? A nossa mente de situações. E isso acaba deixando a gente muito confuso. Em seguida, isso é autossabotagem pura. É óbvio que é num nível inconsciente. Porque se a gente tivesse a noção que a gente estava se autossabotando, a gente parava, né? O próprio nome diz, né? A mente mente, a nossa mente vira e mexe e puxa o nosso tapete. Em seguida, eu tenho a carta da torre. A torre é uma carta que fala das coisas abaladas, das coisas mexidas. Aqui pode ter tido uma briga, pode ter tido um rompimento, a casa caiu aqui, né? A torre vem nesse sentido de que as coisas foram ali desmanteladas, que as coisas foram desestruturadas. Só que ainda existe sentimento, ainda existe amor envolvido. Eu tenho um as de copas. Lembra que eu sempre falo da torre o seguinte: quando a torre vem, ela derruba tudo aquilo que está errado. Mas aquilo que foi construído de uma forma correta, a torre mantém em pé. Então a torre não é o bicho-papão também que todos pensam, né? A torre, ela vem e ela chacoalha, ela derruba, ela destrói uma série de coisas. Só que tudo aquilo que foi construído em cima de um terreno firme, de um terreno sólido e de um terreno estável, a torre mantém em pé. Então ela dá a oportunidade para a gente reconstruir as situações. Só que aí de uma forma mais certa, mais correta aí pra gente. Então a torre, ela só derruba o que está errado. Se vocês construíram a relação de vocês em cima de um terreno firme, vocês vão ter a oportunidade de reconstruir essa torre, e é uma reconstrução até menos difícil do que a passada, porque a gente não vai partir do zero, né? Porque a estrutura vai estar ali pronta. A gente vai só arrumar aquilo que não foi feito de uma forma direita, porque aqui existe ainda sentimento, aqui existe ainda muito amor. As de copas, o transbordar do amor, né? Geralmente ela é representada por uma taça que está tão cheia de água que ela jorra, ela transborda a água de dentro dela. Nesse deck, ela não está jorrando, mas ela está no meio do oceano.
completamente envolto por água. E água significa emoção, significa sentimento no tarô. Então a gente sabe que existe ainda amor aqui suficiente para que vocês possam ter uma retomada. Só que o que acontece? Essa pessoa está se auto-sabotando tanto que ela está olhando para a situação, olha o 5 de copas, e olhando pelo lado negativo. Geralmente o 5 de copas ele é representado como uma pessoa olhando para 3 taças que estão viradas, 3 taças que estão quebradas, e ao lado dela tem 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de copas. Ela nem olha para o 2 de copas, ela dá ênfase às taças que estão viradas e quebradas. Aqui nesse deck, olha aqui, a mulher está segurando uma taça que é um as de copas, que está aqui no jogo de vocês. Só que ela está olhando para a taça que está quebrada. Ela está dando atenção nela no que não aconteceu. E tem na cabeça aqui 3 outras taças, né? Ou seja, muitos aqui pode ter existido caso de traição, tá, gente? Muitas, não é o seu caso, ótimo, porque ser traído não é nem um pouco gostoso. Mas ela está pensando muito em situações que não são favoráveis, em situações que não são agradáveis, sem ela perceber que está nas mãos dela a possibilidade de retomar essa situação, porque ela está segurando uma taça, né? Ou seja, está segurando a oportunidade de retomar uma situação, de retomar aí um envolvimento. Então o 5 de copas é uma carta que eu não gosto, porque a pessoa ela olha muito o negativo das coisas, né? Ela olha muito os problemas, as dificuldades, os obstáculos, o que vai ter que ser acertado, o que vai ter que ser resolvido, em vez de ela olhar o que realmente interessa, o que realmente importa, que é o sentimento que existe. E em seguida a gente fecha o jogo com o 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas o 2 de paus é uma carta de dúvida. Nesse deck é uma pessoa que está esticando uma das mãos em direção a 2 cetros, um com a imagem do sol e outro com a imagem da lua. E ela não sabe qual dos 2 ela pega, ela sabe que ela tem que pegar um só, porque ela não vai conseguir pegar os 2 com uma mão só. Mas e agora? O que eu faço? Eu pego esse ou pego aquele? Eu vou por esse lado ou vou pelo outro? Então é uma carta que fala que mesmo tendo paixão, mesmo tendo vontade, mesmo tendo intensidade, a pessoa não sabe o que fazer, porque provavelmente ela está se auto-sabotando e provavelmente olhando a situação muito mais pelo lado negativo. A carta do corte é simplesmente um 9 de espadas, o tormento da mente. Está pensando tanto a respeito dessa situação, e vocês também, que nem dormindo direito muitas vezes está. Muitas vezes pode chegar a perder noite de sono pensando a respeito de toda essa situação, a respeito de tudo que aconteceu, a respeito dessa torre que caiu. Só que ainda existe sentimento. Mas a pergunta é, o que pensa em fazer a nosso respeito? A princípio, nada. A princípio, as coisas estão paradas. Enquanto essa pessoa não conseguir se reequilibrar aqui, dificilmente ela vai conseguir se movimentar para tentar resolver ou solucionar essa situação, tá bom? Se puder deixar o like, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o citrino. Vamos lá? O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mundo. O mundo, gente, ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Mas o mundo, ele pede pra gente o seguinte, a necessidade da gente parar e olhar para trás. A necessidade da gente ver
aonde a gente acertou e voltar a repetir, onde a gente errou e fazer de uma forma diferente. A energia do mundo, ela é uma energia muito positiva, porque o mundo sempre abre um novo ciclo, mas sempre um ciclo que é melhor do que o ciclo que a gente viveu, melhor do que o ciclo que a gente passou. Tá? Então é uma energia muito interessante, é uma energia muito favorável. Então a gente percebe que essa pessoa ela tem a vontade de abrir aí uma nova fase, uma nova história entre vocês. Mas para que isso aconteça, a gente tem que aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Parar, fazer uma reflexão, repetir os acertos, procurar não cometer os mesmos erros, tá? Vamos ver agora o que o tarô nos fala a respeito da situação. O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que pensa em fazer a nosso respeito para quem se conectou com o citrino? Cortando em 3. Deck do meio, nós temos Papa, Carro, Cavaleiro de Espadas, Sol, 5 de Paus, Morte, e a carta do corte é o mundo novamente. Gente, aqui é muito forte dessa pessoa pensando em mudar as coisas, em abrir ali uma nova fase, um novo ciclo, uma nova história para vocês. É muito forte aqui comunicação. O Papa é uma carta que fala muito de comunicação, né? Mas fala também de crenças limitantes que podem existir aqui por parte dessa pessoa. Aqui deve ter muita influência externa, o que pode ter trazido aí alguns abalos, algumas mexidas para a história de vocês, tá? O 5 de paus está aqui no jogo, e o 5 de paus fala muito de pessoas ao nosso redor, influenciando nas coisas, né? Mas aqui a gente percebe que, abrindo com o Papa, que existe crenças limitantes nessa situação, mas existe aí um interesse ou uma intenção de alguma comunicação, de alguma movimentação, uma comunicação provocando um movimento. A gente tem aqui o carro em seguida, né? E o carro é uma carta que fala de paixão, de vontade, de desejo, mas de movimento. Então a gente percebe que existe aqui uma vontade de talvez tentar sentar, conversar, esclarecer as coisas. Só que essa pessoa está vindo como um cavaleiro de espadas. Primeiro, ela deve estar stalkeando vocês aí pra caramba, sem que vocês percebam isso, né? Só que o cavaleiro de espadas, gente, ele está indo pra guerra. Ou seja, é muito forte aqui essa pessoa querendo um contato, querendo uma conversa, querendo aí talvez a oportunidade de acertar as coisas. Mas essa pessoa não vai vir docinha não, tá? Porque o cavaleiro de espadas, ele tá indo pra guerra. Então é aquela pessoa que vem para uma conversa, mas ela vem meio armada, ela vem meio na defensiva, pronta ali pra batalha. Pode falar algumas coisas que vocês não vão gostar, pode provocar, pode estar postando aí em redes sociais coisas que sabe que vai ferir vocês, mas está fazendo a propósito. Olha aqui a cara desse homem, gente. Olha a cara de homem bravo, que está ali querendo puxar a faca, né? Então a gente percebe, ó, tá todo carrancudo, a gente percebe que essa pessoa pode estar fazendo algumas coisas com a intenção de cutucar vocês mesmo, com a intenção de provocar vocês mesmo. Mas aqui essa pessoa tem uma vibração
de sentimento com vocês, mas tem uma vibração também de uma reconciliação. A gente vem com o Sol. O Sol, ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. O Sol fala de sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito, sentimentos que aquecem ali a nossa vida, né? Sem a luz do Sol nada vai adiante, sem a luz do Sol nada sobrevive. Mas o Sol, gente, ele fala muito de retomadas amorosas. Então a gente percebe que essa pessoa vibra ao querer começar um novo ciclo com vocês, melhor do que o ciclo passado, porque existe emoção, existe sentimento envolvido. Só que aqui também existe muita interferência externa. 5 de paus, ou da parte de vocês ou da parte dessa pessoa. Muitas vezes pode ser as suas amigas, podem ser os seus familiares, pode ser a sua mãe, ou pode estar acontecendo isso do lado da pessoa também. 5 de paus, muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente dando aí palpite ou dando opinião a respeito da situação. O que vocês precisam aprender também é falar um pouco menos. Quanto menos a gente fala, melhor pra gente. Resolver os nossos problemas, todo mundo sabe. É fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, para de ser boba, larga esse homem, sai andando. Tem tanto homem no mundo aí, procura um outro mais bonito, mais cheiroso, mais rico, sabe? Fica aí preso no pobre e feio ainda. É fácil falar isso, gente. Eu não estou envolvido emocionalmente falando. É fácil falar para vocês virarem as costas a uma situação e seguir adiante, porque não sou eu que estou envolvido. Então, cuidado para quem vocês estão falando da vida de vocês. Cuidado quem vocês estão deixando opinar na vida de vocês. Resolver a nossa vida todo mundo sabe. Se fosse fácil, a pessoa resolveria a vida dela e não a nossa. Tá? Tem horas que a gente olha a vida da pessoa, tá no lodo, e a pessoa resolve a nossa facilmente. Se fosse fácil resolver, resolvia o dela e não o de vocês. Então procurem ficar um pouco mais de boca fechada, procurem falar menos da vida de vocês, procurem contar menos da vida de vocês para quem quer que seja. O 5 de paus fala de muita gente aqui opinando, muita gente falando, muita gente dando palpite na história, tá? E em seguida eu tenho a carta da morte. A morte é uma carta de mudanças, de transformação. Muitos aqui brigaram, muitos aqui estão afastados ou teve aí algum abalo nas estruturas por influência de terceiras pessoas, tá? Mas a morte vem falando que as coisas podem mudar, que as coisas podem se transformar. Morte e carta do corte, o mundo. O mundo é considerado o melhor arcano do tarô, porque o mundo sempre fala da abertura de um novo ciclo, e um ciclo melhor do que o ciclo que a gente estava vivendo, melhor do que o ciclo que a gente estava passando. Então é muito forte aqui que mudanças acontecerão, é muito forte que mudanças aqui vão ser feitas para melhor, dando a oportunidade de vocês abrirem uma nova fase, um novo ciclo, uma nova história para a vida de vocês, melhor do que a fase, o ciclo e a história que vocês estavam tendo, desde que para isso vocês aprendam com os erros do passado. O que você fez que não foi legal? Faça de forma diferente. Não caia no mesmo erro, não repita as mesmas coisas. Então pare, olhe para trás, faça uma reflexão. O que você fez que deu bons resultados, volte a repetir. O que você fez que não foi legal ou que não trouxe os resultados esperados, faça de uma forma diferente. Porque assim vocês dão a oportunidade para que seja aberto um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história na vida de vocês, tá bom? Se puder deixar seu like, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero ter sido útil, espero ter sido claro aí na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.